Como lidar com pessoas difíceis usando inteligência emocional? Não existe uma resposta fácil, não é uma receita de bolo, mas nesse vídeo eu vou te trazer alguns direcionamentos de como você pode usar a sua inteligência emocional para aumentar as suas chances de lidar com pessoas difíceis sem romper esse relacionamento. Eu sou a Valesca Petex, sou mentora de carreira e nesse vídeo eu vou te ajudar a pensar sobre caminhos que você pode usar usando a sua inteligência emocional para lidar com pessoas difíceis, em qualquer ambiente, pessoal e profissional, mas especialmente no trabalho. Quando nós pensamos em pessoas com quem nós temos mais dificuldade de relacionamento, existem alguns perfis, né? Então tem a pessoa que é muito crítica, que ela consegue enxergar defeitos com mais facilidade, ela verbaliza isso com muita frequência. Tem as pessoas mais negativas, talvez mais pessimistas, que quando você traz uma sugestão, ela acaba pensando em tudo que pode dar errado, e isso acaba sendo desestimulante para ela e até para a própria equipe que está participando de um projeto. Nós temos também as pessoas que são mais controladoras, talvez até mais autoritárias, ou que fazem um microgerenciamento, por exemplo. Muitas vezes impede que uma tarefa possa ser concluída de forma mais fluida, porque ela tenta trazer aquilo para ela tem esse apego, isso acaba atrapalhando ali no desenvolvimento das atividades e criando uma sensação de que, poxa, essa pessoa não confia em mim, né? Mas é porque ela tem esse perfil mais controlador. E também pessoas mais egocêntricas, que focam muito nelas, elas podem ter dificuldade de reconhecer e elogiar conquistas de outras pessoas, porque elas focam muito na sua contribuição de forma individual. Isso também acaba causando mal-estar. Entendo que o primeiro ponto importante quando a gente vai falar sobre relacionamento com pessoas que nós consideramos mais difíceis é que, claro, a gente não vai usar como justificativa dizendo que, mas é por causa disso, então eu tenho que ter paciência, né? Vou deixar que essa pessoa age, se comporte da forma que ela já se comporta, mas pensando em um caminho que a intenção seja ainda ter uma relação com essa pessoa, porque vocês trabalham juntos, porque vocês precisam encontrar um caminho viável, mais do que olhar para os nossos sentimentos, em que nós nos sentimos feridos ou incomodados ou ofendidos, é também começar primeiro, dar um passo atrás e tentar olhar para a situação de fora, tirando um pouco desse elemento emocional que nós temos, né? Dependendo da situação que acontece, isso nos afeta bastante, mas tentar olhar para a situação de uma forma um pouco mais racional e entender que cada pessoa que tem essa dificuldade de relacionamento, que traz esse clima mais difícil de trabalho, ela é também um ser humano. Ela tem a sua história de vida, ela tem as suas próprias crenças, desde a infância, adolescência, vida adulta, experiências anteriores de trabalho. Pode ser, por exemplo, aqui é um exemplo genérico mesmo, né? Não é uma afirmação de que todas as pessoas sejam assim, mas uma possibilidade, por exemplo, de alguém que é mais negativo e mais agressivo e que tem dificuldade de, enfim, que tem essa visão mais pessimista, pode ser que ela tenha passado por situações na vida dela que esse tipo de comportamento foi algo que a ajudou a sobreviver ao contexto em que ela vivia. Ou alguém que tenha um perfil mais egocêntrico, que foca muito em reforçar suas qualidades, pode ser alguém que não tenha recebido muito reconhecimento no passado e ela sente essa necessidade de se autoafirmar diante dos outros e diante de si mesma, então acaba revelando uma insegurança. É uma hipótese, não é um diagnóstico definitivo, né, de cada pessoa, mas são exemplos para a gente pensar que por trás de cada comportamento existe um motivo, e inclusive os nossos, que nós também somos seres humanos e nós também temos os nossos comportamentos que muitas vezes nós nem percebemos. Então talvez eu não perceba que eu sou egocêntrica, porque eu acho que isso é o normal, mas na visão de outras pessoas eu sou. Então nós também temos as nossas dificuldades e é importante a gente começar, quando a gente fala de lidar com pessoas difíceis, a lembrar que eles também são seres humanos, que têm a sua história de vida, que têm os seus traumas, as suas dores e flores, né? Que os levaram até aquele momento. E claro que isso não justifica um comportamento que seja ofensivo, por exemplo, mas se a sua decisão tá indo pelo caminho de tentar encontrar um jeito de lidar com essa pessoa para que vocês tenham um relacionamento melhor, para que o trabalho flua melhor, então a gente tem que começar por esse primeiro ponto.
Quando uma situação acontece, manter a calma é o primeiro ponto. Eu sei que na hora que a situação está acontecendo, ali no meio do furacão, é muito difícil fazer isso. E é aí que a inteligência emocional entra. Não é sobre controlar as nossas emoções, porque a gente não tem esse controle, a gente não tem todo esse poder. Mas é aprender, por exemplo, a identificar os seus gatilhos, de que, olha, isso aqui, ou a pessoa ter apontado o dedo para mim, isso foi algo que me desencadeou e me desestabilizou. Foi essa palavra que ela usou. Começar a identificar para que quando acontecer novamente, se acontecer novamente, você já saber que, olha, isso aqui eu sei que me cutuca. Eu sei que isso aqui me desestabiliza, então eu vou respirar fundo e antes de responder, eu vou pensar. Um exemplo também é ter uma âncora, é algo que te dê alguns segundos para pensar. Por exemplo, se eu pegar um copo d'água, olha os segundos que leva. Eu ganhei aí uns 8 segundos, pelo menos, né? De respirar e pensar antes de falar. Então, em vez de a gente soltar a primeira emoção que vem, a gente já quer falar, um caminho é realmente a gente conseguir, então, encontrar alguns segundos. Isso faz muita diferença. Em algumas conversas, a gente pode também pedir um minuto, ir ao banheiro, respirar fundo. A questão da respiração, ela ajuda muito porque quando você respira fundo, você oxigena mais o seu cérebro e aí você consegue até raciocinar melhor. Às vezes, na ansiedade, a gente fica com a respiração mais curta e nem terminou de falar e já vai falando assim e você não tá acalmando o seu organismo. Então, um dos caminhos pra gente começar a acalmar a nossa mente é primeiro acalmar nosso corpo, falar, tá bom, deixa eu dizer pro meu corpo que tá tudo bem, que isso não é uma ameaça real e que eu posso me tranquilizar. Isso vai te ajudar. Quando você consegue gerenciar melhor as suas emoções, você também consegue se comunicar melhor e dar um novo direcionamento para essa conversa. Alguém tá subindo o tom? Você volta a falar num tom normal. É claro que essa não é uma receita de bolo, não quer dizer que em todas as situações isso funcione, mas quando nós conseguimos nos centrar e dar um direcionamento para essa conversa, nós aumentamos muito as chances de que ela termine melhor. Porque se uma pessoa já começa a se estressar e a gente vai nesse mesmo sentimento, são duas pessoas estressadas que vão querer ali ver quem que, entre aspas, quem que fala mais alto, quem que tem mais razão. Mas não é sobre quem tem razão, é sobre a gente resolver o problema desse projeto, não é pessoal. Então pensar sobre isso e encontrar caminhos que te ajudem a manter a calma, seja com uma âncora, seja dando uma pausa, indo ao banheiro e voltando depois, conversando no outro dia, ou se precisar conversar naquele momento, respirar fundo, encontrar meios de se acalmar, isso já deve te ajudar muito nesse processo de lidar com pessoas mais difíceis. Alguns passos importantes durante essa conversa, né, quando você já conseguiu se acalmar, são, por exemplo, ter uma linguagem corporal mais aberta e mais positiva. Então, quando você cruza os braços, não é receita de bolo, tá? Pode ser que eu esteja só com frio mesmo e por isso eu cruzei os meus braços. Mas eu posso também estar criando aqui um distanciamento. Então, eu estou conversando com alguém e eu percebo, ela pode até estar se movimentando, em vez de se inclinar para frente, mostrando que me ouve, ela se inclina para trás, se afastando de mim. Ela pode estar fechando os braços, colocando objetos na mesa que nos distanciem. São todos obstáculos. Então, se você inclusive percebe que a outra pessoa está demonstrando isso, você já tem ali uma pista de que ela não está receptiva para o que você está trazendo, mesmo que ela não fale nada. Você percebe na linguagem corporal. E a sua linguagem corporal também vai transmitindo isso. E uma dica importante, né? Nós sempre pensamos que a nossa linguagem corporal reflete como nós nos sentimos, e isso é verdade. Mas o inverso também. Então, se eu tô resistente àquela ideia, mas eu me forço a descruzar os braços, é uma forma de eu também falar para mim mesma que ok, emoções da Valesca, vamos tentar ter uma postura mais calma e mais aberta. Então, a minha linguagem não verbal reflete o que eu sinto, mas ela também pode afetar como eu me sinto. Então, tente ter uma postura, uma comunicação não verbal mais aberta, sem os braços cruzados, as mãos, em vez de fazer assim e apontar, e gestos muito assim, de cima para baixo, gestos mais abertos,
mão para cima em vez de ser para baixo. Isso pode soar de uma forma mais sutil em vez de agressiva. Claro que tem também o tom de voz, existem muitos outros elementos, mas busque caminhos para como que é alguém conversando quando tá tranquilo. Busque trazer um pouco desses elementos, isso já deve ajudar. E um segundo ponto, além dessa comunicação mais aberta e mais positiva, é usar mais o eu do que o você. Então, por exemplo, em vez de eu falar, você me estressou, eu vou falar, a partir desse comportamento, eu me senti estressado. Quando eu recebi esse e-mail, eu me incomodei, eu me preocupei, eu fiquei com dúvidas. Traga sempre para você. Você é responsável pelos seus sentimentos. E quando a gente aponta o outro como, ai, você que me estressa, você não faz direito, o nosso processo precisa ser melhorado. E eu quero contribuir para isso. É muito diferente de eu falar, você não faz o processo corretamente. Porque quanto mais eu aponto, mesmo que eu não aponte, né, fisicamente, mas eu usando o você, até minha linguagem verbal ela vai indo assim pra frente, como se eu estivesse atacando. A pessoa vai entrar num modo de defensiva. Então, se eu fico atacando, ela vai se defender e ela vai continuar se defendendo, eu vou continuar atacando e a gente vai ficar nessa briga e o problema não é resolvido. Então, tente trazer pra você, né, de forma individual. Então, eu vou trazer pra mim a responsabilidade por como eu me senti. Então, isso aconteceu e eu me senti desconfortável, em vez de falar que você causou isso em mim. Então, essa responsabilidade pelos próprios sentimentos já ajuda a aliviar um pouco dessa sensação de ataque. Então, aumenta as chances da pessoa sair dessa defensiva e também ter uma postura mais aberta. Um outro item muito importante, talvez você tenha notado nos exemplos que eu trouxe, elementos específicos. Então, quando eu recebi o e-mail tal, eu me senti dessa forma. Na reunião do dia tal, você trouxe essa fala e isso me deu a sensação de que, e aí você explica. Então, trazer elementos específicos ajuda muito. Por quê? Em vez de eu virar e falar, nossa, você sempre entrega atrasado. Olha, na data tal e na data tal, você entrou na reunião com 15 minutos de atraso. Isso me trouxe uma preocupação com relação a, e aí eu continuo. Então, você fez isso e eu tive essa interpretação. E aí a gente pode acrescentar também um item muito importante de perguntar, você vê da mesma forma? Faz sentido? É isso mesmo? Eu estou interpretando da forma correta? Esse alinhamento é muito importante, porque aqui a gente encontra um equilíbrio, né, que é a questão lá da inteligência emocional, de eu trazer um lado da empatia, de falar, olha, eu entendi que aconteceu isso, isso e isso. Desculpa, o lado da assertividade, de trazer os fatos, aconteceu isso, isso e isso. E aí eu trago um elemento de pergunta. Você concorda? Você vê da mesma forma? Então, quando eu trago um elemento assertivo, que eu cito fatos, dados, datas, e aí eu pergunto, é isso mesmo? É como se eu estivesse falando, estamos na mesma página, você está me acompanhando. Porque se dali pra frente eu falo um monte de coisa, mas a pessoa nem concordou com aquela primeira pontuação que eu trouxe, então eu acabo estendendo uma discussão que, então vamos por partes. Todos lembramos que aconteceu isso naquela reunião, ok, próximo passo. Então, a partir disso que nós já concordamos, percebemos, temos essa impressão, é isso mesmo? Então faça esse alinhamento, leve uma conversa difícil por partes, isso vai te ajudar a não acumular, porque às vezes a gente está numa conversa difícil e a gente nem sabe mais por que a gente está discutindo. E na verdade a discussão é porque essa pessoa lembra da reunião de uma forma diferente. Então não é que vocês discordam sobre o que deve ser feito, é que essa pessoa não lembra do diretor ter falado tal ponto e dela ter concordado, ela não lembra disso. E ela acha que você está exagerando. Então é muito importante a gente tentar sempre fazer esse alinhamento para ver se a outra pessoa está caminhando para o mesmo caminho que nós. E na hora de pensar juntos em soluções, foque no que vocês têm em comum. Então, se você sabe que a empresa está focada em redução de custos, mostre que o seu projeto, que a sua ideia, vai precisar de algum investimento, mas como que isso vai reduzir custos lá na frente? Ou existe alguma forma de esse investimento, em vez de ser feito inteiramente agora, uma parte agora, mas uma parte lá na frente? Mostre que vocês estão falando a mesma língua, que meu líder, meu chefe, eu entendo que nós temos essa preocupação de redução de custos, por isso eu perguntei para o fornecedor se poderia fazer dessa
ser dessa forma. É uma forma de demonstrar que eu valorizo a preocupação do outro, eu entendo o outro. Isso é um lado da empatia que é muito importante pra gente se conectar. E quando eu me conecto com as pessoas, eu tenho menos resistência delas a abraçarem a minha ideia. Então, busque esses pontos que vocês têm em comum. E também encontrem caminhos pelos quais vocês possam usar essa criatividade, pensar fora da caixa, porque às vezes pode acontecer de, poxa, tá você lá e o seu líder fala, olha, então, mas realmente não tem como a gente fazer, não tem recursos, a empresa tá num momento X que nós não podemos investir. Ok, mas a gente realmente precisa dar uma solução para essa questão da logística que tá com esse problema. E aí você pensa em uma solução com custo menor, ou você encontra outros formatos, ou você descobre que em vez de contratar uma empresa terceira, vocês conseguem fazer isso internamente, usando o conhecimento dos funcionários que já estão na empresa. Então, talvez essa seja até um exercício de criatividade, porque no início existiu uma discordância. Mas então vamos usar a criatividade, pensar fora da caixa para achar um caminho do meio, que nós possamos juntos solucionar esse problema. Então, isso é muito importante, porque demonstra essa boa vontade de que eu não quero estar certa, eu não quero bater o pé e dizer que a minha ideia tem que acontecer. Eu quero resolver o problema. Se vai ser do meu jeito, do seu jeito, ou de um jeito intermediário, tudo bem. O importante é a gente resolver. Não é um ataque pessoal. Eu não estou atacando você, eu não estou aqui para provar que eu estou certa e você errada. É uma tentativa de resolver o problema. Então, se não for desse jeito, a gente encontra um outro caminho. Então, seria bem importante, se for possível, demonstrar essa intenção de solucionar o problema, muito mais do que a intenção de provar que o outro está errado. Essa habilidade da inteligência emocional para lidar com pessoas difíceis é algo super importante, que vai enriquecer muito a sua vida. Eu espero que você consiga aplicar esses conhecimentos, porque isso vai valer tanto para a sua vida pessoal quanto profissional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter um pouco mais de repertório para lidar com conversas difíceis, pensando sempre em solucionar o problema, mas também manter relacionamentos com pessoas que podem ser um pouco mais difíceis de lidar. Lembre de aplicar inteligência emocional, tanto lá na vida pessoal e também no trabalho, mostrando sempre que o melhor caminho é um caminho em que as pessoas se sintam respeitadas, se sintam acolhidas e focando na resolução do problema. Boa sorte, espero que dê certo e encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que também está tendo a mesma dificuldade. Até mais!